Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o Brasil. Sim, o Brasil que está no top ranking de países dominados por facções criminosas. Isso lembra muito o nosso amiguinho aqui, né? O nosso vizinho, o amigo do Lula, o Maduro, com a Venezuela. Todo mundo sabe que os Estados Unidos mandou um exército para as costas da Venezuela. E eles estão chegando porque o Maduro está sendo acusado, na verdade ele não está sendo acusado, né? Ele é um chefe de cartel, um chefe do narcotráfico, do cartel de Los Soles, e está enviando quantidades absurdas de drogas para os Estados Unidos e o Lula não fica muito atrás. Vamos falar dessa notícia, mas antes, já que você está aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então temos aqui o Brasil, que lidera o ranking latino-americano de população sob o domínio de facções criminosas. O estudo aponta que 26% dos brasileiros vivem em áreas controladas por organizações como PCC, Comando Vermelho, e o índice é o dobro do registrado na Costa Rica, segunda colocada. Então, vamos aquecer os nossos motores e vamos nos preparar, porque logo os Estados Unidos vai enviar forças bélicas para a costa do Brasil se o Lula, se o pudim de pinga não for retirado de lá. Eu falo que ele tem que ser retirado porque o Lula não vai resolver o problema do narcotráfico aqui no Brasil. O Brasil já é um narco-estado, todo mundo fala que não, mas a pesquisa está aqui, ó, 26% dos brasileiros vivem em áreas controladas por organizações como PCC e Comando Vermelho. O estudo publicado pela Cambridge University Press aponta que mais de 50 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população, vivem em áreas onde facções criminosas impõem regras e exercem controle social. O levantamento coloca o Brasil como líder isolado na América Latina no fenômeno conhecido como governança criminal. Governança, quando você vê governança, você lê controle. Controle criminal. O Brasil é um grande aliado da Colômbia e um grande aliado dos cartéis da Venezuela. Os Estados Unidos já sabem de tudo isso, por isso que eles estão enviando forças militares aqui para a América Latina, né? Os Estados Unidos já está chegando na Venezuela para coibir o tráfico de drogas. O Marco Rubio já colocou uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro. O Maduro que expulsou seus adversários políticos, acabou com a oposição na Venezuela e tomou conta do país, transformando o povo em escravo do narcotráfico. A pesquisa foi conduzida por 4 professores de universidades americanas e usou como base dados do Latino Barômetro de 2020, que analisa 18 países da região. O resultado mostra que no continente, entre 77 e 100 milhões de pessoas vivem sob regras impostas por grupos criminosos, o equivalente a 14% da população. No caso do Brasil, o índice é de quase o dobro da Costa Rica, que aparece em segundo lugar com 13%. O levantamento mostra como a presença de facções podem impactar os índices de criminalidade. Em São Paulo, pesquisadores apontaram a redução de mortes violentas nos anos 2000 associada à hegemonia do PCC, que é o primeiro comando da capital. No entanto, esses cenários de disputa, como ocorreu em Fortaleza em 2014 e 2015, o número de homicídios disparou. Então, no Norte e Nordeste, a gente tem comprovado que o número de homicídios e de violência dispararam, né? Então a gente pergunta como tiraram um condenado, um bandido da cadeia e colocaram na presidência do Brasil. É isso que ia acontecer. O império do narcotráfico, o império do crime, visto que na Tríplice Fronteira faz tráfico de armas, tráfico de drogas, reuniões com terroristas do Hamas, do Hezbollah, e os Estados Unidos sabem muito bem com quem está lidando. Lula não é um velhinho de aparência inocente. Lula é muito mais do que isso. Lula também faz parte do narcotráfico, faz parte de parcerias com Maduro, com Daniel Ortega,
e ele precisa ser parado. E logo a gente vai, como eu já falei, receber forças norte-americanas aqui no Brasil. Dá uma olhadinha nesse exemplo do que o Lula diz quando ele critica Donald Trump. Ele fala que o Donald Trump é o imperador do mundo e fica dando pulinhos de raiva, igual o Hugo Chávez fazia. O Lula agora está nesse discurso de soberania justamente para encobrir todo o crime que ele pratica aqui na América do Sul. E o Brasil é um país de dimensões continentais e não pode ser cooptado pelo narcotráfico. Vamos ver o que o Pudim de Pinga falou aqui. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs é um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. O Lula está completamente bêbado, ele não está falando coisa com coisa, ele está misturando rede social, Big Tech com soberania, com invasão de território aéreo. Ele está completamente desconectado do que está acontecendo aqui no Brasil e o que está acontecendo no mundo, né? Ele vive com esse papo aí de soberania, 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 como um bom ditadorzinho de países de bananas, né? Mas voltando aqui para a reportagem, os dados reforçam que as dimensões do problema, em paralelo ao estudo internacional atualmente, existem ao menos 64 facções atuando nas 27 unidades da federação. O PCC e o Comando Vermelho estão presentes em quase todos os estados, enquanto em regiões como o Rio Grande do Sul predominam os grupos locais. O Grupo Paulista, que é o PCC, vem exportando seu modelo organizacional para outros estados, estimulando o surgimento de facções rivais estruturadas de maneira semelhante. O Donald Trump já falou que o PCC já estendeu seus braços lá para os Estados Unidos e isso vai ser parado, queira o Lula ou não, né? O Nayib Bukele, eu nunca vou esquecer de um discurso do Nayib Bukele que ele fez dizendo que o país que tem um crime organizado é parceiro do crime, porque não existe força maior do que o Exército, Marinha e a Aeronáutica de um Estado para coibir e para derrotar o crime. Então, se o crime está instalado e se é um crime organizado no país, é porque o governo tem participação e é parceiro do crime. Vamos relembrar um pouco o que o Nayib Bukele falou nesse discurso dele. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Y yo digo, yo daba el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un ferro combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad?
Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No ves si no es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué? Porque en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas, porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables, que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoria, e es que não há Estado que não pueda eliminar a delinquência. Exatamente. Não há Estado que não possa eliminar o crime, que não há Estado que não possa eliminar a delinquência. E a gente não vê nenhuma ação do governo brasileiro para eliminar ou para coibir o que está acontecendo. Nós temos o Rio de Janeiro dominado pelo crime organizado, nós temos o norte e o nordeste dominado pelo crime organizado, nós temos grande parte de São Paulo cooptada ou dominada pelo PCC, e o Lula, você sabe me dizer aí qual foi a última investida do Lula contra o crime organizado? Não existe, não tem. Então nós estamos à mercê deste ladrão, deste vagabundo, morando em um país praticamente num narco-estado. Não se enganem com o Lula. O Lula obedece ao Foro de São Paulo e o Foro de São Paulo manda nos cartéis e nessas organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho. Não é o inverso. O Lula e o governo, o Lula e o Foro de São Paulo também injetam dinheiro para fomentar o tráfico de drogas e o tráfico de armas aqui dentro do país. Os Estados Unidos sabem disso, o Donald Trump sabe disso através da CIA e do FBI, eles têm informações do que está acontecendo aqui no Brasil, e o próximo na lista de intervenção bélica vai ser o Brasil. Anotem o que eu estou te dizendo, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas em um futuro próximo o Brasil vai sofrer uma intervenção se nada for feito com a criminalidade, com o tráfico e o domínio dessas facções aqui no nosso país. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o meu trabalho. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.